velhice é as carreiras que são ocupadas por alguém que nunca se sentaria nelas. Vamos falar só um pouquinho sobre isso. Não sei se durou nem sequer 1 minuto completo esse pequeno acontecimento. Não sei se perceberam, mas nós tivemos um movimento, depois outro, mais ou menos com um ritmo parecido entre eles. De repente se instalou uma espécie de bloqueio, não é? que eu interrompi. Mas, eventualmente, ele se desbloquearia sozinho. Mas interrompi para termos material para falarmos sobre isso, porque esses bloqueios não aparecem à toa. Né? Se acumularam aqui muitas possibilidades de mundo, só que cada uma delas ia para uma direção diferente e nós ficamos um pouco perdidos. Não é? Foi a sensação que tiveram ou não? Assim, posso estar, né? Acaba por ser um bocado de retalhos de várias pessoas que se calhar não encaixam dentro si. ou seja, dos meus retalhos, porque a pessoa questiona Sim. que aquilo, se calhar eu não fazia ou fazia. Exato. Não, é exatamente isso, ou seja, é muito rápido que essa tal paralisia que tem a ver com mas não estou percebendo nada, mas como assim? É muito rápido que isso aparece. Não é? Mas também é muito rápido que nós respondemos a uma coisa que não percebemos ainda muito bem, não é? Assim, foi muito rápido que apareceram posicionamentos. Sim. Não é assim? Não estou percebendo, mas pronto, vou por isso aqui. Ou qualquer coisa assim. Isso tem isso. Mas aí a situação aguenta por um tempo. Depois, de repente, nem isso ela aguenta. E nós ficamos assim, pronto, agora... Nós podemos usar essa matéria para pensarmos um pouquinho nas tais propriedades, possibilidades da situação, de repente. Né? Se nós fizermos assim uma pequena... Por exemplo, vamos tomar posição por posição. Guardemos todas elas, mais ou menos bem. Repara bem como isso aqui foi posto. Ok? Também. Está aqui. Nós temos isso. Essa é a primeira posição. Né? Como se nós tivéssemos... Não é? Feito uma foto disso, depois do outro, depois da outra. Isso foi posto de uma determinada maneira, isso em si já é um acoplamento, uma relação, né? Tem uma série de elementos, né? Aqui. E muito rapidamente tivemos isso, que surgiu aqui e surgiu mais ou menos, assim, não sou assim muito alvo do preciosismo, mas surgiu assim ligeiramente inclinado essa parte. Pronto, isso não importa muito. Tivemos isso. Um intervalo pequeno. Antes de irmos para essa segunda, vamos gastar um tempo pensando no que há nisso. Que quando isso surgiu, junto com isso surgiu uma espécie de estoque de tempo, vamos dizer assim. Não sei se é perceptível para cada um de nós ou não. Mas, ou, na verdade, junto com qualquer coisa. Né? Eu digo qualquer coisa, para qualquer pessoa, ou qualquer um de nós fala qualquer coisa, e junto com esse acontecimento, com essa pequena manifestação, surge uma espécie de, não sei como dizer isso, assim, um campo de existência, um campo de... Não é? Isso, quando aparece, traz consigo um combustível. Dura um tempo. Depois de um tempo, por exemplo, agora, se a gente perder muito timing, ele já começa a se tornar uma imagem que nós já não conseguimos mais, quase não conseguimos mais notar, porque
se instala na paisagem, ou meio que morre, ou meio que coisa desse gênero. Né? Mas no ato que surge tem um frescor muito grande. Né? Esse frescor é como se fosse o combustível dessa coisa, dessa coisa que se manifesta. Né? Tem a ver com justamente o fato de que nós não sabemos nada sobre isso. Isso é uma grande surpresa, isso traz consigo muitas possibilidades, etc. E no interior desse tempo em que a coisa está viva, com isso tudo, nós podemos nos perguntar por quê, claro, ou podemos não, ou podemos reparar nas possibilidades que isso tem. Né? O que isso já tem? E pode não ser nada disso, e pode não trazer não trazer afeto, uma imagem, uma memória, um olhar e ligarmos qualquer coisa que já vimos, que sim, nos remete. Pode. Mas justamente essa questão do remete é perfeita. É perfeita para... Porque a rapidez do barco foi minha. Sim. Eu quando olhei, lembrei-me, fez-me lembrar os juncos que saem do rio. E, portanto... Não, isso é maravilhoso. Porque, agora que você diz, nós todos estamos vendo os juncos e o rio. Mas quem é que conseguiu ver juncos e rio? Ganhei um prêmio, eu pago o jantar a quem conseguiu ver. Não, porque não há nenhum problema com essa imagem, nem com o remédio, nem com nada disso. O problema, se é que existe algum, caso você desejasse mesmo que o barco, o rio, tudo isso surgisse, é em como oferecer essa imagem, esse afeto. Porque nós não conseguimos chegar aí. Encontrar. Engraçado, porque depois quando ela pôs o plástico, eu achei que completou. Porque era água. Maravilhoso. Foi? Pois era. Mas por acaso eu fiz a leitura como sendo a água também. Mas não já tinha percebi, um barco também, não é? por exemplo, a chuva. Temos um barco traz uma série de informações. Né? Mas antes de chegarmos a essa relação, porque a relação disso, com esse conjunto, é um outro capítulo. Essa relação aqui tem vários pontos nos quais ela coincide com essa. E um deles poderia ser isso ser a água, de fato. O outro poderia ser, em termos operacionais, meramente, não é? O fato de que isso se apoia aqui, portanto, consegue, não é, ser uma construção em que uma coisa vai se encaixando na outra para se manter na posição mais ou menos em que foi posta, e isso, na mesma, faz qualquer coisa do gênero. Né? E um ocupa um lado, outro ocupa o outro. Pronto. Isso tudo é em estado de potência, porque, na verdade, só seria isso se alguém agora apoiasse mais uma coisa aqui. Ainda não é isso. A gente ainda não sabe. E o tempo em que a gente ainda não sabe pode ser maior ou menor, depende do tempo em que a gente aguenta ficar sem saber de uma coisa e sem ver, né, logo qualquer coisa. Né? Mas, é claro, quando o barco aparece, muita coisa na direção de barco, de água, de rio, vem junto, porque o barco carrega isso consigo. Né? Sendo que, quando isso aparece, isso ainda não é um barco. E é super difícil, né? É mais fácil da gente ver que isso ainda não é uma raquete com uma escova, por exemplo, justamente porque eles estão encaixados dessa determinada maneira e porque eles já foram oferecidos como uma relação. Então, quando essa imagem aparece, provavelmente nós não vimos isso, a gente viu muito mais o encaixe, não é? Ou seja, a penetração, as cerdas, vimos mais essa relação do que propriamente a função desses dois objetos. Isso tem a ver com o modo como eles foram convocados. O modo é muita coisa. Aliás, o modo é quase tudo que nós estamos discutindo aqui é o modo. Não é o barco pode, a imagem dos juntos, tudo isso pode, tudo pode, claro que tem poder, porque nós somos esse apanhado de coisas. Mas como que nós fazemos isso? De que modo? De que modo nós nos juntamos e nos acoplamos com os outros e negociamos o mundo para ele acontecer para um lado ou para o outro? Né? Por exemplo, se tivesse sido posto aqui só esse objeto de cá ou só esse objeto de lá, tal como o barco, talvez nós tivéssemos visto uma escova ou uma raquete, como o primeiro movimento. Não é? É muito possível. Porque, claro que nós podíamos mesmo assim retroceder e falar, não, ok, mas além de ser uma raquete, pronto, tem
buracos, tem, enfim, uma forma aqui e uma ali, tem amarelo e tem preto. Pronto, podíamos ir além. Mas teríamos que fazer um esforço para ir além. Porque a primeira coisa que nos viria seria uma raquete. Né? Se fosse só uma escova também, eu podia dizer, sim, tem uma parte que é dura e uma parte que é maleável. Tem uma parte que tem muitos fios e uma parte que é mais inteiriça. Podia dizer isso tudo, mas eu ia ter que fazer um esforço, porque primeiro de tudo eu ia ver uma escova. Né? O barco. Por que com o barco a gente vê mais barco do que vê coisa em cima de outra? Eu quando vi ali o barco, eu vi um encaixe inicialmente, depois o barco sobreposto a tudo o que dava. Pois. Porque a imagem Isso é um fenômeno muito interessante da gente se perguntar. Porque o barco carrega já só em si uma série de significados que nós já temos. Sim, é verdade, mas a raquete e a escova também. Só não ligam umas com as outras. Não teve em conta o que estava. Sim, quer dizer, se nós pensarmos nisso que vai ser, o que é um acontecimento? Né? O que é isso que nós vivemos? É um conjunto de relações, não é uma teia de relações. Se nós, por exemplo, fizéssemos um zoom alto muito grande, nós não íamos diferentes de umas formiguinhas, enfim, dessas coisas que nós vemos quando estamos pegando um avião e vemos lá embaixo. Sim, mas nós também, se fizermos esse zoom, não fazemos. isto que nós fizemos aqui agora acontece-nos diariamente. Sim, não para de acontecer. Porque assim, isto, se for a relação que nós temos com alguém, nós fazemos uma leitura que se calhar não é isso. A leitura que a pessoa fez. Exatamente. Não é? E respondemos. E muitas vezes quando nós damos determinada resposta, a pessoa fica admirada, olha para nós e diz, mas porquê que ela me respondeu assim? Exato. Porque a carga não era aquela. Exato. Não é? Ou ela não faz isso Isto é o que nós lidamos imediatamente. diariamente. Por exemplo, aqui nesse caso, o que é interessante é que isso que aparece na sequência se relaciona de uma maneira bastante justa com o barco. Né? E vai se relacionando de uma maneira menos... Quer dizer, claro que ela foi aquela que veio analisar. Mas eu quando vi o plástico fazer de água, para mim também era um remo do barco e ir buscar outra raquete para fazer outro remo. A raquete também me pareceu um remo do barco. E eu quando aquilo fiquei sem perceber nada. Mas cada vez que vocês vão dando mais elementos, isso que é super difícil a gente falar essas coisas. Falar sobre um acontecimento, quer dizer, falar com a matéria de um acontecimento. Falar sobre um acontecimento é muito fácil. Falar com a matéria de um acontecimento, pensando junto com ele, tentando contemplar, incluir todas essas camadas, porque todas elas existem junto com isso, em algum grau, é muito difícil, é muito delicado, quase que a nossa linguagem não dá conta mesmo. Né? Quando vocês vão começar a dar materiais, essa coisa que é difícil de dizer, né? Mas por que o barco é mais barco do que a raquete e a escova foram raquete e escova? Né? Essa pergunta que nós conseguimos partilhá-la, mas é difícil de dizer. Né? Ela vai se manifestando mais e mais e mais e mais e mais. Mas o barco foi posto como barco, a raquete e a escova, não. Se o barco, não é? Se nós agarrássemos, foi a Adelaide depois, se o barco tivesse vindo para aqui, posto descontextualizado, noutra posição, noutra coisa qualquer, poderia ser outra coisa. Todas nós, se calhar, sonhávamos com a coisa de outra maneira, não é? Porque, no fundo, mas também assim, o barco também ali foi usado como barco, porque eu também vi da raquete e na escova qualquer coisa que Exato. não era a raquete e a escova. Como é que nós podemos, quer dizer, digamos que isso aconteça. Mas viste Né? mesmo? Isso... Ou só foram as tuas imagens que te lançaram para o Obviamente, barco? foram as minhas Se calhar imagens. aquilo que eu estava a ter nem teve importância. Ou Não, assim? não, quando eu olhei, eu lembrei-me. Sim, mas isso é muito bom. Na verdade, até quando há pouco, disse uma palavra que é perfeita para nos visualizar o que se passa, que é o remete. Quando isso se passou, isso me remeteu a qualquer coisa. Mas é exatamente em relação a esse remete que a gente poderia trabalhar. Né? Quando isso aconteceu, eu, assim, se quiser me relacionar com isso, tenho que fazer um esforço. É claro que isso vai fazer muita coisa em mim. Ou nenhuma. Por exemplo, também pode acontecer a tragédia, que às vezes é até mais grave, disso não me dizer nada, de eu ser absolutamente indiferente, tanto faz como me fez e ainda assim eu tenho que lidar com isso. Talvez seja até pior, não sei. Ou então isso me remete, dá uma memória, uma coisa qualquer, uma coisa boa ou mal, etc. Pronto. E diante disso tudo, o trabalho é, como é que eu faço para me remeter para cá? Para isso aqui, para nada mais. Não que os juncos não sirvam para nada.
eles servem para muita coisa. Eu até posso conectar e fazer a imagem do barco aparecer, mas aí eu tenho que trabalhar de uma maneira, não sei se, vamos ver se é possível. Deixa eu ver se eu consigo qualquer coisa aqui. Ah, vou trabalhar mesmo para minha imagem. Ser ainda mais fácil. Sim, isso não seria conduzir nesse caso. Quer dizer que se você viu isso, e se você quer partilhar isso e nos oferecer isso, nós temos que conseguir ter acesso a você. E cabe a você nos oferecer isso, de algum modo. Não sei se esse é o melhor, estou realmente fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas quero dizer que você viu um barco, os juncos, a água, temos que... O que está faltando aqui? O que não teve? Você pôs o barco, mas a água não. Eu não queria pôr tudo. Claro, a gente não quer por tudo, porque a gente tem que dar espaço para os outros participarem, não é? O problema é que os outros... Se era para pôr tudo, é depois. Não. houve. Mas o problema é que aqui, quando você viu o lago, os juncos e o barco, você viu mesmo o lago, os juncos e o barco. Então, a tua posição, o teu posicionamento, aquilo que você quer oferecer para nós, é isso tudo. E se você só oferece um pedaço? Ou a gente não vai conseguir ir junto com você, o que vai ser muito pena para o teu afeto. Ou a gente só vai conseguir ir com você, como mais ou menos a pessoa que pôs aquilo foi, mas aquém daquilo que você queria, e só vamos conseguir ir junto com você se fizermos aquilo que você pensou. Portanto, quando ela pôs aquilo lá, você falou, que ótimo, olha, ela entendeu direitinho. Faltava uma água, ela pôs uma água. Né? Ou seja, aquilo que você viu foi continuado. E aí, com essa pessoa, você vai se dar super bem. Mas e com uma pessoa que não está percebendo nada, porque afinal, isso não estava claro.